A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Nós estamos no nosso programa diário, Leitura da Bíblia. É o tempo especial do nosso dia que nós reservamos para juntos lermos a palavra do Senhor. Você aí onde estiver, vai nessa hora junto comigo meditar naquilo que o Senhor deixou registrado na sua palavra, que é o projeto eterno do nosso Deus para a nossa salvação. Nós estamos fazendo a leitura sequencial da Bíblia, estamos no livro de Juízes e hoje nós vamos prosseguir a nossa leitura no capítulo 12. Juízes, capítulo 12. Então vamos à nossa leitura de hoje. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livrastes da sua mão. E, vendo eu que me não livráveis, pus a minha alma na minha mão, e passei aos filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subistes vós hoje contra mim para combater contra mim? E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque, estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois de Efraim. Porém, tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei, então os homens de Gileade lhes diziam: és tu efraimita? E dizendo ele: não, então lhe diziam: dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque eu não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefté julgou a Israel 6 anos, e Jefté, o gileadita, faleceu e foi sepultado nas cidades de Gileade. E depois dele julgou a Israel Ebizã de Belém, e tinha este 30 filhos, e pôs fora a 30 filhas, e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ebizã e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel Abidom, filho de Hilel, o Piratonita. E tinha este 40 filhos e 30 filhos de filhos, que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abidom, filho de Hilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte do Amalequita. Então nós terminamos assim a leitura do capítulo 12 do livro de Juízes. Vamos prosseguir agora com a leitura do capítulo 13 do livro de Juízes. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoé, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril
e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, ou comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoé orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoé, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. E ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoé. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou a seu marido e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim o outro dia me apareceu. Então Manoé levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoé: cumpram-se as tuas palavras. Mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoé: de tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela. De tudo quanto procede da vide de vinho não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoé disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoé: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoé que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoé ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoé tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E obrou o anjo maravilhosamente, vendo Manoé e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo subiu na chama do altar, o que, vendo Manoé e sua mulher, caíram em terra sobre os seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoé, nem a sua mulher. Então conheceu Manoé, que era o anjo do Senhor. E disse Manoé à sua mulher: certamente morreremos, porque temos visto a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou
a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zoar e Estaol. Amém, irmãos? Terminamos então a leitura do capítulo 13 do livro de Juízes, aqui com o nascimento de mais um juiz, que é o Sansão. Amém? Nós vamos encerrando a nossa leitura bíblica e no próximo episódio continuaremos a leitura do livro de Juízes. A paz do Senhor Jesus a todos.